Retornando, proteínas. As proteínas são essas que têm uma gama bem maior, tá? De funções dentro do nosso organismo. As proteínas elas vão desde função estrutural a funções imunológicas, tá? Já que a proteína a gente sempre tem que ter aquele ideia de que proteína elas são extremamente, como eu ia explicar, no processo de chave e fechadura, elas são específicas. Para que ela haja, ela tem que haver um encaixe, tá? Por exemplo, na imunidade, para que um vírus que entra no organismo, por exemplo, o Covid, e o indivíduo se torne imune, os anticorpos vão ser produzidos mediante as proteínas de superfície do Covid, certo? Isso é um dos mecanismos pela qual a imunidade se forma, tá certo? Então, as proteínas você vai ser utilizadas nas defesas do corpo, na produção de anticorpos e antígenos, tá certo? O que é anticorpo e antígeno? Anticorpo é aquela molécula que reconhece ou marca ou destrói algum agente invasor. Antígeno é aquele que sensibiliza um anticorpo, é aquele corpo estranho que faz que o organismo produza um anticorpo, tá bom? Então, quando você está tendo contato com algum corpo estranho, algum objeto que entrou no seu organismo, seja por vias aéreas, seja por ingestão, seja por uma perfuração na pele, o seu corpo vai começar a recrutar macrófagos, recrutar células de defesa para aquele local, para poder ver se reconhece esse agente, e quanto mais rápido possível e mais eficaz for o processo de defesa, mais rápido o indivíduo consegue destruir o patógeno. Quando isso não acontece, quando a invasão e a reprodução do patógeno é maior do que o processo de defesa, aí a doença se instala, causando sintomatologia, podendo causar até a morte do indivíduo. Por isso que o sistema imunológico ele é extremamente importante. Ele sempre tem que estar fortalecido e tem que sempre você partir do suposto que quanto mais eu tiver contato com substâncias patogênicas, mais amadurecido estará o meu sistema imune, tá? Lembrando que o sistema imunológico ele pode também desenvolver reações imunológicas contra agentes do próprio corpo. Chamamos isso de doenças autoimunes, lúpus, xeroderma pigmentoso, artrite reumatoide, e diversas outras doenças, artrose, diversas outras doenças reumáticas, tá bom? Então, isso que vocês estão vendo é quando, em alguns momentos, uma desordem no sistema imunológico é tão acentuada que ela pode causar a estimulação da defesa contra as próprias células do organismo, tá bom? Por exemplo, lúpus, em eventos de grande estresse, como por exemplo uma gestação, é muito comum as mulheres, em termos de casos, para cada 10 casos, 9 são mulheres e 1 é homem, ou seja, o lúpus tem uma prevalência maior por mulheres, e acredita-se que tem uma relação com o processo de alteração hormonal. Mulher todo mês menstrua, mulher passa por todos esses problemas do ciclo menstrual, todas essas relações dos hormônios com o ciclo menstrual, e o boom, aquela explosão hormonal, com todas as variações que ocorrem no corpo, geralmente ocorre no período gestacional. E isso afeta também psicogenicamente, por isso que esses eventos de estresse costumam predispor ao surgimento de doenças autoimunes, tá certo? Bem, então falamos das proteínas no sentido de imunidade. As proteínas também, elas estão presentes em todo o nosso corpo, fazendo diversos processos graças às enzimas. Existe um grupo de proteínas que tem função catalisadora, ou seja, elas aceleram as reações que demorariam 100, 20, 30 anos para acontecer, ocorrem em segundos graças aos catalisadores, que eles são aceleradores de reação. Sem os catalisadores, ou seja, em casos febris muito altos, febres elevadas ou hipotermias, que é temperaturas muito baixas, essas proteínas elas perdem a função. Mas tem duas maneiras. Se a temperatura baixar demais, a proteína simplesmente para de ativar a enzima.
mas quando ela volta a subir a temperatura, a enzima volta a funcionar de novo. Então existe uma temperatura adequada para a função da enzima. O contrário, que é quando a temperatura sobe demais, há um problema que a proteína, ela não só para de funcionar, ela é desnaturada, ou seja, ela muda de forma, então ela perde a função e não dá mais para repor. Aí tem que vir outra proteína ser fabricada, outra proteína, para poder repor aquela proteína que foi destruída pelo calor excessivo. Por isso que temperaturas elevadas tem que ter muito cuidado, principalmente em crianças. Existe um quadro em crianças todo mundo conhece, que é a questão das convulsões febris. Convulsões febris, ou seja, as febres altas em crianças, geralmente predispõem a quadros convulsivos. Então, você como pai, como mãe, não pode ter o receio, por exemplo, de colocar seu filho debaixo do chuveiro ou dentro de uma bacia de água, né? Tentar baixar a temperatura do seu filho o mais rápido possível, mesmo que antes de chegar ao hospital. Por quê? Porque se você não conseguir fazer isso a tempo, ele pode convulsionar e ele pode ter lesão cerebral, ele pode ter hipóxia, né, que é a falta de oxigênio no cérebro, e causar lesões permanentes para o filho de vocês, tá bom? Então sempre ter cuidado com febres elevadas. Quando a gente vai envelhecendo, esses mecanismos de febre vão diminuindo em relação às convulsões. Primeiro porque o sistema nervoso central já está mais desenvolvido, né? Então essas reações, elas não causam tanto efeito deletério quanto na criança, tá bom? Mas é sempre bom prestar muita atenção, né, em quadros de febres elevadas acima de 40 graus, certo?